paz do Senhor, minhas amadas. Bem-vindas a mais um devocional, né? Que o seu dia comece muito bem, meditando na palavra do Senhor, né? São momentos muito especiais em que, às vezes, nós estamos indo para o serviço e nós colocamos lá, né, o devocional e vamos ouvindo e somos edificadas, né? Então é muito importante, né, que todas ouçam o devocional e meditem durante o dia, amém? E hoje eu vou estar lendo uma passagem muito conhecida da palavra do Senhor que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 11 e o verso 20 a seguir. Alguns versículos nós vamos estar meditando, amém? Diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? Glória ao nome do Senhor. Essa passagem aqui, quando Jesus está passando, né? E Pedro, ele vê a figueira seca, é porque ele já teve uma experiência no dia anterior com o mestre, né? Com Jesus, que se encontra nos versículos 12 até o 14, que diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. No dia anterior, eles ouviram com os seus ouvidos, né, o próprio mestre dizer: você não vai mais frutificar, ninguém mais vai comer do seu fruto. Então, foi uma palavra de maldição para aquela pequena árvore, né, para aquela figueira. E quando ele viu, ele, né, ficou impactado, né, pela realmente a figueira ter secado. Então, Jesus, ele responde, né? Responde assim, dessa forma. Deixe-me ler aqui, é o verso 20. A seguir, Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Então, aqui tem um ensinamento muito lindo, muito importante, né? E que é o principal, é a fé em Deus, né? Se nós, eu e você, temos fé em Deus, nós temos que acreditar que tudo o que nós falarmos, né, com os nossos lábios, tudo que nós declararmos com os nossos lábios, vai acontecer, né? Vai acontecer, porque Deus é o nosso ser maior, e é nele que nós temos que depositar a nossa fé. Então, Jesus diz: tendes fé em Deus, e eu lhes asseguro, né, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, né? Quando nós declaramos alguma coisa e duvidamos em nosso coração, não vai acontecer. Agora, se essa fé, ela é ativa em nós, tudo que nós dissermos, crendo, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus, ele vela. E se for, claro, dentro da sua vontade, né? Dentro da sua palavra, né? É claro que eu não vou chegar aqui e vou falar assim: Deus, que apareça 500 bilhões aqui na minha mão. Não, pode acontecer. Claro que pode acontecer, né? Mas não vai acontecer se não estiver dentro da vontade, no centro da vontade do Senhor. Então, queridas, nós temos que ter essa fé ativada, mas em Deus.
tem uma direção correta, né? E essa fé é em Deus, né? É em Deus, né? Nós não vamos pôr a nossa confiança, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Que eu sei alguma coisa que vai acontecer, né? Que eu vou chegar em casa, né? E a comidinha minha vai estar pronta, porque o Antônio ele vai fazer, né? Isso é óbvio, né? Isso é certeiro. Claro, tem dia que ele não faz, né? Tem dia que ele não faz. Mas eu já combino tudo com ele. Então, eu declaro isso para ele, né? E eu chego aqui e aconteceu. Não, isso é coisa natural que acontece, né? Eu tô falando de coisas sobrenaturais, de coisas que, né, que você vai declarar, né? O meu filho pertence a Jesus. A minha filha pertence a Jesus. E eu declaro e eu creio num Deus que tudo pode e vai acontecer no nome de Jesus. Olha aqui, olha aqui. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire, e não duvidar no seu coração, mas se crer, acontecerá. O que diz, né? Lhe será feito. O que você disser será feito. Deus não quer que o seu filho, que a sua filha sejam dele? É claro que ele quer. Isso está de conformidade com a palavra do Senhor. E aí continua aqui, ó. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam e já receberam. E assim lhes sucederá. Creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Irmãs, quando nós, né, cremos em Deus, todos os nossos pedidos, nós temos que ter a confiança de que nós vamos receber, porque a palavra diz que nós vamos receber. Amém? Então, ó, acabou. Boquinha de siri, né? Eu creio em meu coração. Eu creio e eu já recebi no nome de Jesus. Que seu dia seja excelente com Deus. Que o seu dia seja meditando nas palavras do Senhor, deste pequeno devocional nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te lhe faça uma fé crescente, ao ponto de pedir que a montanha se precipite ao meio do mar. E assim se faça, porque você declarou e crê num Deus poderoso. Amém? Tenha um excelente dia, no nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração.